Tratemos então agora do artigo 149 do Código Tributário Nacional, dedicado ao lançamento de ofício. O lançamento de ofício é aquele feito pela autoridade administrativa sem nenhuma participação necessária do sujeito passivo. O sujeito passivo até pode ter alguma participação eventual. Ele caiu na malha fina do imposto de renda e a autoridade pediu esclarecimentos e ele deu os esclarecimentos, mas eles não foram considerados necessários. Eles até podem ter sido levados em conta, mas ainda assim o lançamento foi feito. Então o sujeito passivo até pode participar eventualmente, mas essa participação não é necessária. Diferentemente do lançamento por homologação, que ainda será estudado quando se tratar do artigo 150, e do lançamento por declaração, que já foi examinado quando se comentou o artigo 147, no qual a iniciativa do sujeito passivo é essencial. No lançamento de ofício, tratado aqui no artigo 149, não. A iniciativa do sujeito passivo não é necessária, porque faz parte do ofício, faz parte do trabalho, faz parte da própria atribuição ou das atribuições da autoridade fazer esse lançamento. Essa é uma expressão que quem estuda direito já escutou certamente, ou quem convive, opera, trabalha com o direito, já ouviu outras vezes. Quando alguma coisa acontece de ofício, uma remessa de ofício no processo civil, um ato administrativo praticado de ofício, isso significa que a autoridade praticou aquele ato sem que ninguém provocasse, sem que houvesse uma provocação para isso. Então o lançamento de ofício, regrado aqui no artigo 149, é exatamente esse tipo de lançamento. Aquele feito pela autoridade sem que ninguém a necessariamente provoque. Em relação a esse lançamento, há duas observações importantes que devem aqui desde logo ser feitas. A primeira é a de que existem alguns tributos que ordinariamente são lançados de ofício. É o caso do IPTU, na maior parte, talvez em todos os municípios. É o caso de diversas taxas. É o caso do IPVA, na maior parte dos estados. Eles são normalmente lançados de ofício. É aquele tributo que o normal na vida, na administração desse tributo, é que o lançamento aconteça de ofício. São poucos hoje em dia os tributos normalmente lançados de ofício. Mas o lançamento de ofício também pode ser revisional, ou pode se chamar a revisão de ofício de um lançamento anterior, que pode ser de qualquer uma das três modalidades. Um lançamento de ofício, um lançamento por declaração ou um lançamento por homologação, que pode ser revisado de ofício. Exemplificando, foi feito um lançamento de ofício ordinário de IPTU. Algum tempo depois, o fisco verifica uma insuficiência nesse lançamento anterior. Digamos que foi praticado um erro, foi cometido um erro de fato ao se fazer esse lançamento anterior. A autoridade não verificou a área correta do imóvel e aí lançou uma quantia a menor. Portanto, agora é preciso lançar a diferença. Se ainda se estiver dentro do prazo de decadência, dentro do prazo de 5 anos, que será examinado quando se tratar do artigo 150 e do artigo 173 do CTN, que ainda não foram examinados, mas se ainda se estiver dentro do prazo de decadência, a autoridade pode fazer o lançamento de ofício das diferenças que não haviam sido lançadas originalmente de ofício também. E a mesma coisa no lançamento por declaração. Há um lançamento por declaração de ITBI ou de TCMD e depois de algum tempo, respeitado sempre apenas o lapso decadencial, se verifica que houve um lançamento a menor e, portanto, que é preciso lançar a diferença, essa diferença pode ser lançada. A administração pode rever os seus atos, quando neles se praticar uma ilegalidade, se verificar uma ilegalidade, e essa revisão pode implicar a necessidade de um lançamento adicional, de um lançamento da quantia que faltou no lançamento anterior por conta do vício. E aí daí se chama lançamento de ofício revisional ou revisão de ofício de um lançamento anterior, que pode também, na linha de exemplos que vinham sendo dados, ser um lançamento por homologação. O contribuinte apura, declara e paga antecipadamente a qualquer análise o tributo que entende devido no lançamento por homologação e depois o fisco revisa aquela atividade e entende necessário lançar uma diferença que não foi declarada nem paga, e aí ele faz isso por meio de um lançamento de ofício revisional. Se nós examinarmos o artigo 149 do CTN, nós veremos que em alguns incisos, como no inciso 1
quando a lei assim o determine, nós estamos diante de uma hipótese de lançamento ordinário, é o caso do lançamento do IPTU aqui já mencionado. Mas quando se diz, por exemplo, no inciso 4, quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação como sendo de declaração obrigatória, nesse caso nós teremos um lançamento de ofício revisional. Quando se comprova omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte, e o artigo seguinte é o que trata do lançamento por homologação. Então, quando há uma insuficiência em relação a um tipo de lançamento anterior, de qualquer das três modalidades, e o fisco verifica isso dentro do prazo de decadência, se faz o lançamento de ofício revisional, sendo certo que também existe o lançamento de ofício originário, que é aquele feito, o ordinário, nos tributos que são assim, normalmente lançados, como é o caso do exemplo já indicado do IPTU. Outra observação importante sobre o artigo 149 reside no seu parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada quando não extinto o direito da fazenda pública. É aquilo que se vinha dizendo, que só é possível fazer a revisão do lançamento enquanto não alcançado o direito de lançar pela decadência. Mas aqui é preciso fazer uma observação importante. O CTN às vezes se refere a lançamento como procedimento, às vezes se refere a lançamento como ato. Isso já foi explicado quando se comentou o artigo 142. Mas é importante deixar claro que a revisão só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública se nós entendermos por iniciada a feitura de um auto de infração, que depois pode ser impugnado, pode haver um recurso administrativo, e tudo isso acontece depois de lavrado o auto. Se nós entendermos o ato de lançamento, que depois pode ser objeto de um controle interno da legalidade num processo administrativo, se nós entendemos esse ato como o início da revisão, aí o parágrafo único está correto. Ela só pode ser iniciada, ou seja, só pode ser feito esse auto de infração enquanto não alcançado o direito pela decadência. Mas se a gente entende a revisão, iniciada a revisão como iniciada, por exemplo, uma fiscalização, aí nesse caso não basta apenas iniciar dentro do prazo. O lançamento tem que ser feito dentro do prazo. Então, exemplificando, se acontecem fatos geradores em determinado ano, o tributo é lançado por declaração ou por homologação ou mesmo de ofício originalmente. E depois se passam alguns anos e se inicia uma fiscalização para verificar se aquele tributo foi recolhido corretamente, digamos que era um tributo lançado por homologação, e se inicia uma fiscalização em face daquele contribuinte para verificar se ele recolheu devidamente os tributos. A fiscalização não tem apenas que ser iniciada dentro do prazo de decadência, ela tem que ser concluída dentro do prazo de decadência com a lavratura do auto de infração. O lançamento só se considera feito quando notificado o sujeito passivo da sua conclusão no que tange a essa etapa meramente procedimental de apuração. Se depois de notificado do lançamento, notificado, por exemplo, do auto de infração, o sujeito passivo apresenta uma defesa e dá início à etapa contenciosa, a etapa contraditória do processo administrativo, aí isso pode acontecer depois de consumado o prazo de decadência. A feitura do lançamento, como auto de infração, tem que acontecer enquanto não consumada a decadência. Mas depois de apresentada uma defesa e um recurso, já não se cogita mais de decadência, já não se cogita mais de fluência do prazo decadencial para o efeito de se levar em conta aquele lançamento que acabou de ser feito. Então, digamos que fatos geradores aconteceram em 2010 e em 2014 e em 2013 é feito um lançamento. Ainda que depois o contribuinte apresente uma defesa e a defesa se arraste por anos, mas o lançamento já foi feito em 2013 ou em 2014, quando o contribuinte recebe a notificação de que foi feito um auto de infração contra ele. Então, se nós entendermos o lançamento como consumado na data em que o contribuinte é notificado do lançamento de ofício revisional, do auto de infração, por exemplo, então essa notificação deve acontecer enquanto não consumada a decadência. Então, a revisão do lançamento só pode ser iniciada, se nós entendemos iniciada como fiscalização, ela não basta só ser iniciada, ela tem que ser concluída. Se nós entendemos iniciada como a própria conclusão da fiscalização e a elaboração do auto de infração, aí o artigo está correto. A elaboração do auto de infração, sendo o início da revisão, ela tem que acontecer enquanto não extinto o prazo decadencial, ou não consumado o prazo decadencial.
Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado em outros vídeos. Até mais!